E aí, beleza? No fundo do mar, César sonha em se casar com uma linda mulher peixe e até prepara um anel para essa beleza, mas descobre que ela fugiu de seu domínio. Furioso, ele ordena que procurem por ela em todos os corpos d'água do mundo. Enquanto isso, na margem de um rio, vive Amélia. Seu pai, um ferreiro cego, trabalha desde cedo. O garoto sai de casa escondido para brincar no gelo, mas o pai escuta seus passos e vai verificar se ele já cresceu o suficiente para ajudá-lo. Amélia finge ser pequeno e o homem fica triste, esperando que um dia ele cresça. O menino vai até o rio e lança sua vara de pesca, mas nenhum peixe morde. Ele reclama e de repente a água começa a borbulhar. Um pilar gelado explode no buraco do gelo e respinga nele. Uma enorme Lúcia aparece magicamente em seu balde. Amélia corre para casa, acende o fogão e se prepara para cozinhar o peixe, mas é surpreendido quando o animal começa a falar. A Lúcia promete realizar 3 desejos se Amélia a devolver ao rio. Sem pensar, ele gasta o primeiro desejo, dizendo que quer visitar a cidade, mas sem sair do fogão. A Lúcia faz o fogão sair da cabana e seguir para a cidade. Agarrado ao fogão, Amélia atravessa estradas, assustando pedestres e animais. Congelando de frio, ele faz o segundo desejo. Quer o verão no meio do inverno. A neve vira grama verde e a estrada se transforma em um rio, no qual ele acaba caindo. Amélia sai da água frustrado por ter desperdiçado 2 desejos sem obter nada de útil. Enquanto pensa no terceiro desejo, ele é cercado por bandidos. Sem encontrar nada valioso, eles levam o balde com a Lúcia. Mas Amélia não desiste, ele recupera o balde e foge, mas os bandidos o alcançam, pendurando-o de cabeça para baixo em uma árvore. Pouco depois, ele vê uma garota se aproximando do rio. Ela o liberta e Amélia corre até a água para procurar o peixe, mas ele não está mais lá. A garota se apresenta como Vasilisa e Amélia reconhece sua voz como a da Lúcia. Ele pega o lenço dela, que na verdade é uma escama, e faz seu terceiro desejo: casar-se com a princesa Anisa, filha do César Fenn. Enquanto isso, no palácio, a princesa Anisa recebe o embaixador inglês, Lord Rothman, que a presenteia com itens exóticos. Durante a demonstração de um órgão mecânico, que na verdade é operado por um anão, Amélia e Vasilisa chegam ao palácio, pulam a cerca e começam a observar o que está acontecendo. Enquanto o César tenta superar a engenhoca estrangeira, ele afirma ter algo melhor: um baião mágico que toca sozinho e faz quem o ouve começar a dançar. O Lorde pede para ver o instrumento e o César manda trazê-lo, mesmo sabendo que não possui tal item em seu tesouro. Amélia desce da cerca e se oferece para buscar o baião milagroso, pedindo em troca a mão de Anisa. A princesa fica chocada com a audácia de um plebeu, mas o César se impressiona com a coragem e agilidade do garoto. O César concorda com o pedido de Amélia e o garoto se prepara para procurar o Bayan. Porém, Vasilisa o avisa que o gato Bayan é uma criatura muito astuta e perigosa. Quando encontra alguém, o gato pede para escolherem uma música para ele cantar. Se escolherem uma música triste, o gato canta e a pessoa adormece e morre em suas garras. Mas se o gato canta uma música alegre, a pessoa começa a dançar sem parar até morrer. Isso, no entanto, não desanima Amélia e Vasilisa segue com ele. Logo, eles chegam à Floresta Negra, mas aqui a garota deixa Amélia seguir sozinho. Amélia atravessa a mata fechada e logo encontra o gato Bayan. O gato faz suas perguntas e Amélia escolhe a música triste. O gato começa a cantar, mas o menino de repente começa a cantar junto, pois essa era a canção que sua mãe cantava para ele na infância. Percebendo que a música não afeta o garoto, Bayan, o gato, começa a chorar. Amélia sente pena dele e oferece um pouco de leite. O gato concorda voluntariamente em ir para o palácio, levando seu Bayan junto. Enquanto isso, Vasilisa é encontrada por um sapo, o mensageiro do César. O sapo lembra a ela que tudo está pronto para o casamento e oferece a escolha de um vestido. Amélia, que se aproxima, ouve essa conversa e a garota explica que está em dívida com o sapo. Ele a salvou de uma rede e ela perdeu uma partida de xadrez para ele. Amélia declara confiante que poderia vencer qualquer um, mesmo sem saber o que é xadrez. O grupo volta ao palácio, onde Lord Rothman propõe casamento à princesa Anfisa. Ele é interrompido pela chegada de Amélia e do gato Bayan com seu Bayan. O gato pressiona as teclas e todos os presentes começam a dançar. O César ordena que o Bayan seja escondido sob guarda e nomeia o gato Bayan como o gato de
batalha. Não querendo se casar com um simples plebeu, Anisa cria um truque, lembrando a todos que ela é filha do César e que um desejo não é suficiente para sua mão. Ela pede tempo para pensar em um segundo desejo. À noite, Anisa se volta para o fantasma de sua mãe, Serena Agripina, que propõe uma tarefa impossível para Amélia. Na manhã seguinte, o Lorde tenta impressionar o César com um espremedor inglês, um cortador de vegetais movido a vapor com o mesmo anão dentro. O César reconhece a superioridade da engenhoca estrangeira. Então, Anisa lembra ao pai de uma toalha mágica que, ao ser estendida, produz qualquer comida. O César convoca Amélia e ordena que ele encontre e traga a toalha para o palácio. Amélia e Vasilisa partem em sua jornada. No caminho, a garota conta que a toalha mágica pertence a dois irmãos, o homem bebedor e o homem comedor. No entanto, os irmãos vivem além das fronteiras do reino, na cidade de Pedra. Os viajantes logo avistam uma pequena casa e pedem comida aos donos. O velho oferece um pouco do que tem, explicando que o ano foi difícil. A primavera não chegou e os campos ficaram sem cultivo. Amélia sente-se culpado e Vasilisa elogia a fidelidade do casal, comparando-os a uma agulha e um fio. Mas o garoto garante que ele e a princesa serão ainda melhores. Ele trabalhará na forja e Anisa cuidará da casa e criará os filhos. Vasilisa apenas ri dos sonhos dele. Logo, a dupla se aproxima de uma pequena ponte com uma placa indicando o fim das terras russas. A garota informa que quem cruza a ponte esquece o idioma russo e só consegue falar uma língua estrangeira. Amélia não acredita nela. Vasilisa atravessa a ponte e fala com Amélia em uma língua incompreensível. O garoto assustado volta para a ponte, mas Vasilisa ri. Ele percebe que foi uma pegadinha dela e corre atrás da garota. Logo, eles chegam à cidade de Pedra, onde veem dois homens que estão constantemente comendo. E os dois reclamam de como estão cansados dessa vida e dizem que querem que alguém leve a toalha mágica deles. Amélia se aproxima e tenta pegar o item mágico, mas os gigantes jogam um coco nele, fazendo-o desmaiar. Então, Vasilisa pede a eles um pouco de água da primavera. Eles veem seu reflexo na água e ficam envergonhados. Os homens se lembram de que já foram cossacos corajosos que lutaram contra o sultão turco. Agora, eles ficaram tão gordos que nem conseguem sair da cidade de Pedra. Eles pedem para que Vasilisa leve a toalha. No último momento, os homens mudam de ideia, mas Vasilisa consegue escapar, levando tanto a toalha quanto Amélia com ela. Enquanto isso, o Lorde conta para Anisa sobre Londres e ela começa a sonhar em viajar para o exterior. Amélia decide colher flores para sua noiva, o que Vasilisa não gosta. A garota tenta abrir os olhos do garoto, mas ele não acredita que a princesa quer matá-lo. Ele recita o discurso que planeja fazer para sua noiva, e Vasilisa concorda. No entanto, ela imediatamente se corrige, lembrando-o de que ele quer se casar com outra pessoa. Pela primeira vez, Amélia sente dúvida. Mais tarde, a princesa fica sabendo que Amélia voltou para a cidade. Ela e o César correm para a praça e veem o garoto distribuindo comida para o povo com a ajuda da toalha mágica. O César pede que sua filha reconsidere sua atitude em relação ao garoto, mas ela não entende a admiração de seu pai por um plebeu e mais uma vez vai até sua mãe. Depois, Anfisa anuncia que está pronta para aceitar o casamento com a condição de que o noivo traga uma bênção de sua mãe do além. Apesar da decepção do César, Amélia promete cumprir essa condição também. À noite, Vasilisa conta a ele como chegar ao reino dos mortos, avisando que ninguém nunca voltou de lá. Amélia pensa em seu terceiro desejo, mas decide guardá-lo. No caminho, Amélia e Vasilisa visitam seu pai, mas o garoto permanece em silêncio, esperando que o pai não perceba sua presença. O velho convida Vasilisa para a mesa e fala apenas coisas boas sobre Amélia. Depois, ele chama seu filho, pois o vê não com os olhos, mas com o coração. Amélia pede perdão por seus erros e então faz seu último desejo, restaurar a visão de seu pai. Vasilisa realiza o pedido. Mais tarde, quando os dois chegam ao rio, Amélia agradece a garota por sua ajuda e devolve sua escama, mas ela ainda continua com ele. Logo, eles chegam ao reino de Kossai, que é o reino dos mortos. Kossai aparece para recebê-los e descobrem que Vasilisa é sua filha. Ele a transformou em uma Lúcia porque ela não o obedecia e era uma adolescente difícil. A garota pede que ele convoque o espírito de Zarina Agripina. Ele consulta os registros dela e descobre que Agripina nasceu plebeia, mas como Zarina oprimiu muito o povo, sendo punida
com fome eterna. Kosai convoca Agripina e Amélia pede sua bênção para se casar com sua filha, mas Azarina se recusa. Kosai, percebendo que sua filha não estava pedindo por si mesma e sentindo pena dela, provoca Agripina com comida, prometendo quebrar a maldição. Finalmente, ela dá sua bênção, confirmando isso ao César, Anfisa e ao Lorde, aparecendo para eles em um reflexo. O César fica radiante de alegria. Vasilisa se despede de seu pai. Ele lembra que Amélia esquecerá tudo o que viu e todos, incluindo Vasilisa. No caminho de volta, a garota conta isso para Amélia e ele fica horrorizado, percebendo de repente que Vasilisa é realmente importante para ele. Ele grita que não quer esquecê-la, mas Vasilisa apenas sorri tristemente. Enquanto isso, a enfurecida Anisa convoca Agripina e ameaça bani-la para sempre de sua memória. Azarina admite que o garoto tem uma ajudante mágica. Como Amélia realizou seus feitos com a ajuda de magia, ele pode ser condenado à morte. No entanto, Anisa está mais interessada na ideia de uma feiticeira. Na manhã seguinte, Amélia acorda no barco e não reconhece Vasilisa. Ele vai embora e Vasilisa mais uma vez se transforma em uma Lúcia e mergulha na água. O César está animado com o casamento que se aproxima, mas a noiva está escondida novamente. Amélia, enquanto isso, vai até Anisa e de repente admite que parece ter se apaixonado por outra pessoa, mas não consegue lembrar quem exatamente, como se estivesse enfeitiçado. A princesa se apega a essa palavra e ordena que os guardas prendam o garoto. Amélia é levado para a praça e, após anunciar que todos os seus feitos realizados com magia foram anulados, ele é condenado à execução. O César, triste com o que está acontecendo, se retira. Em suas palavras finais, Amélia relembra sua infância e seu pai, tentando agarrar memórias fugazes de algo importante. Então Vasilisa aparece na praça, tendo escapado mais uma vez de Kosai e assumido sua forma humana. A garota oferece seus serviços para Anfisa em troca da vida de Amélia. Anfisa concorda e libera Amélia. O garoto é expulso pelos portões. Com seu primeiro desejo, Anisa se torna uma cesarina. A coroa do César é retirada e ele é trancado em uma torre. O segundo desejo de Anfisa é se tornar a esposa do rei da Inglaterra. Tocadores de gaita de fole entram imediatamente pelos portões, entregando uma carta de proposta de casamento do governante britânico. Lord Rothman é nomeado lavador de pratos. Por enquanto, Anfisa para por aí. Enquanto isso, Amélia retorna ao pai e tenta se lembrar de alguém importante. Os irmãos magros, o homem comedor e o homem bebedor que vieram ao casamento, ficam tristes com o que aconteceu, mas não podem ajudar. Apenas quando ele ouve seu pai dizer o ditado favorito de Vasilisa sobre a agulha e o fio, Amélia de repente se lembra de Vasilisa e percebe que a ama e não a princesa. Ele corre para a cidade. No caminho, ele é alcançado por seu pai no fogão, empurrado pelos dois gigantes. Os quatro rompem os portões e Amélia chama por Vasilisa. A garota fica surpresa por ele ter se lembrado dela, mas Anisa a interrompe, lembrando-a do último desejo. No entanto, Amélia não tem medo da princesa, pois mesmo que ela o destrua, não pode fazer nada contra seus amigos. Então, a princesa deseja se tornar uma feiticeira para ser como Vasilisa. Anisa imediatamente se transforma em uma Lúcia, mas descobre que seu novo poder é inútil, já que só pode conceder os desejos dos outros. Anisa chama um servo e o ordena a repetir suas palavras. A Lúcia dita seu desejo, mas o servo pede apenas um pouco de Kiowas e que a Lúcia encontre um marido. Imediatamente César aparece de um poço e leva Anisa para seu reino. Ela resiste, mas ao perceber que está lidando com um rei, concorda em se tornar sua rainha, quebrando assim a maldição de Vasilisa. Amélia repete seu discurso, ao qual a garota havia concordado antes, e beija sua noiva. O César volta a ser César. O Lorde inglês retorna para casa e Amélia e Vasilisa partem para a lua de mel no fogão. Terminando assim Wish of the Fairy Fish, filme de fantasia e comédia de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis!